bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e hoje eu peço licença para construirmos o saber integrativo sobre a reatividade, a espontaneidade e o condicionamento ou convencional. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde, administradora, mestre, doutora, com seus 17 anos de experiência integrativa na clínica psicológica, nos processos vivenciais integrativos corporativos, na mentoria, no coaching, na educação de profissionais de saúde em psicoterapia integrativa, enfim, na epistemologia, que é a construção do saber integrativo, na investigação científica. Aí no Brasil, por mais de uma década, no universo das Universidades Federal do Rio de Janeiro e Rural do Rio de Janeiro, com uma experiência em pesquisa, docência, no serviço público, além da minha formação. E aqui em Portugal, pela Universidade do Minho, de Trás-os-Montes e Douro, na investigação científica, na clínica, agora com a nossa viabilidade no universo online, fazendo as minhas integrações de toda a minha vivência e possibilidade. E me entendendo terrena, cosmopolita, vivenciando atualmente em Portugal, mas muito mais vivenciando no nosso planeta Terra. Então vamos iniciar a construção do saber integrativo hoje sobre reatividade, espontaneidade e condicionamento ou convencional na nossa vivência à luz do integrativo. Como nós já estamos construindo a vivência integrativa que se dá pelas nossas versões de inteireza, que vão manifestar em gradações de ativação e inativação as multidimensões que nos compõem, de modo organísmico, sistêmico, complexo, tudo o que nós somos, desde o ventre materno, a todo momento sendo acumulado na nossa memória reflexiva, toda a nossa vivência e todo o nosso testemunho, toda a nossa apreensão de vivência de outros que nós acessamos, que se dá em multiníveis. E esses multiníveis envolvem o pensar, o sentir, o agir, integrado ao soma, ao corpo físico, integrado à memória que armazena toda a nossa autobiografia, de execução de ato nosso e de presença quanto testemunho de atos de outros, toda a retroalimentação, os efeitos que reverberam sobre nós e que nos interorganizam, interatuando em nós de modo cumulativo, nos permitindo que sempre possamos dar continuidade a quem somos e ao que fazemos e não ter que reiniciar do estágio inicial quem somos e o que fazemos e assim podendo sempre continuar, porque nossa memória é reflexiva e cumulativa,
sempre podendo desenvolver, potencializar, agregar, aperfeiçoar, aprimorar, ajustar, adequar o que somos e o que fazemos. Contudo, na nossa vivência, o nosso contato mobiliza e estimula a nossa inteireza e não as partes multidimensionais existentes em nós, porque toda a nossa complexidade sistêmica e organísmica, ela é mobilizada, acessada em gradações multiníveis diferenciadas das nossas multidimensões em todas as vivências, incluindo aquelas durante o tempo de vigília, que nós estamos acordados, e aquelas durante o tempo do sono, enquanto dormimos. Contudo, níveis do nosso contato, que nós estávamos falando na construção do saber anterior, quando nós decidimos se vamos ter um contato superficial ou aprofundado na inteireza da nossa vivência, tendo por base que o contato superficial é aquele que nós escolhemos por medida de menor esforço, de menor trabalho, de mais acomodação, à medida que temos o contato com a vivência, repetir automaticamente o ato de vivências passadas, considerando que não estarão ajustadas e não estarão adequadas, adaptadas, porque não investimos em escolher a vivência do contato aprofundado, que trará muito mais detalhes, possibilidades, conhecimentos na nossa investigação do que estamos vivendo, com quem, como, com as especificidades do outro e com as nossas naquele tempo e naquele espaço, naquele momento. Não escolhendo sustentar o contato e investigar esses aspectos, estaremos escolhendo a vivência superficial de reprodução automática de soluções, de vivências, de soluções e atos de vivências passadas, que não se sobrepõem a todos os aspectos da vivência atual, além de nós, no passado, não sermos o que somos hoje, nem os outros envolvidos. E quando estabelecemos essa escolha da vivência superficial, nós então entramos na via da reatividade e também do condicionamento, e que o condicionamento também pode ser chamado de convencional. E por que eu posso falar isso? A via da reatividade é aquela que, em relação ao ato, porque anteriormente falávamos do contato para obter muito mais especificidades de quem somos e do que estamos vivenciando, de todos os outros envolvidos, essa é a escolha pelo contato profundo. Quando escolhemos não viver a via do contato profundo, em que nós não sustentaremos o contato e não obteremos mais informações sobre nós, sobre o que estamos vivendo e sobre os outros, então num contato superficial, que vai repetir automaticamente a solução, o ato de uma vivência passada, nós temos ali a manifestação de uma reatividade. E essa reatividade, que é a ação, a nossa ação da nossa inteireza, repetida automaticamente, independente de estar adaptada, ajustada ao que estamos vivenciando, a quem somos e aos outros, porque escolhemos um contato superficial, sem o estudo das especificidades que nos caracterizam os outros e a vivência atual. Então, por base, como consequência de uma escolha, de um contato superficial, realizaremos uma reação
por ela estar ali, uma reação que é automática e que repete uma solução, uma vivência anterior e que se dá também de modo curto e desajustado às especificidades nossas, dos outros e do que vivenciamos atualmente. Então, a reatividade é uma resposta, é um comportamento, é um ato, é um fazer nosso no mundo que tem por base as memórias de vivência anterior, com poucos aspectos similares ao atual, porque os atuais não estão sendo estudados, investigados, nem conhecidos por nós mesmos, e que têm desajustes por as especificidades da vivência atual, de quem somos e dos outros que estão envolvidos, não compor o nosso campo de saber, de autoconhecer e de agir. Então, repetindo pela última vez, a reatividade é um ato, uma ação nossa de repetir ações, atos, vivências passados que têm alguma similaridade à atualidade, mas que não está adaptada às especificidades da vivência atual, a quem nós somos e aos outros envolvidos. Então, isso é uma reatividade. Só que essa reatividade envolverá a nossa inteireza, envolverá todas as nossas multidimensões em níveis que são reprodutíveis dos níveis da ação passada que estamos automaticamente repetindo e assim economizando energias e processualidades e mantendo a nossa reatividade, a nossa vivência desadaptada, desajustada do que realmente estamos vivendo, trazendo consequências que provavelmente disfuncionalizarão o nosso ato em relação à nossa vivência e muito provavelmente irão requerer como reverberação um retrabalho, um trabalho novo para tentar corrigir o que ficou desajustado. Então, Luciana, o que quer dizer a via condicionada ou convencionada? A via condicionada ou convencionada, ela também é consequente à nossa escolha de um contato superficial na vivência, no qual nós não estudamos, não conhecemos, não investigamos as especificidades de quem nós somos ali naquela vivência, dos outros seres envolvidos e das relações que estão ocorrendo. Então, ela também, o condicionamento ou o convencionado, convencional, também é consequente à escolha de um contato nosso superficial em nossa vivência. Diferentemente da reatividade, nessa escolha, ao termos a solução trazida pela nossa memória, nosso sistema de armazenamento, que nós executamos em experiências passadas para que nós automaticamente a reproduzamos, automaticamente a repitamos. No condicionado e no convencionado, nós reproduzimos soluções de outros para situações que nós, no nosso contato superficial, compreendemos serem semelhantes. Então, como nós temos um contato superficial com a vivência, nós desconhecemos as especificidades da relação nossa com essas vivências, com essa vivência. Nós desconhecemos as especificidades nossas no momento atual da vivência e nós desconhecemos as especificidades dos outros envolvidos nessa vivência atual.
E escolhemos um contato superficial de não investir, não estudar, não conhecer as especificidades e nem elaborar alternativas, nem elaborar soluções próprias. A consequência pode ser o que eu já expliquei, a reatividade, quando na escolha do contato superficial nós também escolhemos repetir as nossas soluções de modo automático, vivenciadas anteriormente no passado, a partir de uma comparação da situação atual com a passada, identificada poucas características similares. Essa é a reatividade porque escolhemos agir conforme a nossa memória nos informa, repetindo soluções anteriores, mas que foram elaboradas por nós. Essa é a reatividade. Contudo, quando a escolha do contato é superficial e nós escolhemos reproduzir automaticamente a solução de outro ser humano, nós estamos estabelecendo o nosso ato condicionado ou convencional, ou seja, um ato que vem da cópia, da simulação, da imitação de atos de outros para situações, para vivências que, numa análise superficial, considerando pouquíssimos aspectos da vivência, nós automaticamente escolhemos o contato superficial e o ato do outro. Imitar, reproduzir, imitar, copiar, simular o ato do outro. Isso caracteriza por um ato condicionado ou convencional, que é consequente a um contato superficial. Mas, volto a dizer, o nosso ato envolve a nossa inteireza, envolve todas as nossas multidimensões em multiníveis, conforme a escolha do contato superficial da vivência e do ato de copiar, de imitar um outro, que é o ato convencionado ou condicionado. Da mesma forma, de uma forma parecida, similar, nós temos a um contato superficial a escolha de um ato de reatividade, porque ele repete a nossa solução, mas é nossa, que nós criamos, a partir de poucas informações, porque o contato foi superficial da vivência atual, que se compara à vivência anterior. Mas nesse caso da reatividade, o ato, a nossa ação, ela é nossa, ela foi criada por nós e repetida e reproduzida. E no caso da convencional, da condicionada, o ato é copiado de um outro que não somos nós. Além do nosso contato ser superficial, não envolver as especificidades da vivência, das relações de nós mesmos e dos outros, ainda envolverá a repetição da solução de um outro que não é a nossa, então trazendo efeitos de mais desajustes, mais desadaptações e reverberando as necessidades de correção que vão trazer retrabalhos subsequentes, porque como o ato desenvolvido não foi por nós mesmos, os ajustes, as correções ainda serão disfuncionais a tudo que vivenciamos, porque a base do ato é de outro e não o nosso. Então, se a reatividade já pressupunha no efeito de reverberação, disfuncionalidade, desadaptações e novos ajustes no retrabalho, no caso da cópia, da simulação o condicionado ou convencional, que é a cópia, a imitação de soluções de outros, para o contato superficial na vivência, trará os desajustes advindo da ausência das especificidades que não acessamos, não conhecemos,
e não consideramos no nosso ato, esses já são alguns desajustes e disfuncionalidades e mal adaptações, e também trará os desajustes, as desadaptações advindas do fato de nós copiarmos a solução de outros, desconhecendo as especificidades deles, as nossas e da situação vividas, por escolhermos um contato superficial. E nesse caso, o retrabalho de ajuste, no caso do ato condicionado ou convencionado, envolverá mais retrabalho devido à maior contingência de disfuncionalidades e mal adaptações. Então, o que vem a ser o nosso ato espontâneo e original? O nosso ato espontâneo e original é o consequente à escolha de um contato em profundidade em nossa vivência, ao qual, no questionamento de como nós queremos vivenciar o nosso contato, se de modo breve, rápido, superficial, sem envolvermos o nosso tempo, o nosso esforço para conhecermos especificidades que estão ali na vivência da relação com tudo que nós estamos entrando em contato, de nós mesmos, da nossa inteireza, das ações, das ativações em gradações das nossas multidimensões e também da dos outros, e questionar a criação das nossas próprias soluções em comparação às soluções que nós acessamos e conhecemos que vêm dos outros. Esse é um contato em profundidade, e elaborar para a inteireza que foi possível acessar os nossos atos, integrando as nossas inteirezas. Quando nós integramos a nossa inteireza nos atos, construindo ações, possibilidades nossa no mundo, com base no conhecimento profundo das nossas especificidades, das nossas inteirezas, com as suas multidimensões, em gradações diversas, a dos outros e as das relações estabelecidas, nós criamos, considerando, estudando as soluções dos outros, mas criando as nossas próprias, nós estamos executando uma ação espontânea e original, considerando e envolvendo a nossa inteireza, e assim podendo ser mais assertivos e funcionais, porque estamos estudando, sustentando o nosso contato em profundidade, e assim descobriremos as nossas potências, as nossas impotências, aquilo que nós conseguimos associar, integrar, e o que ainda não conseguimos, está obscuro, está no inconsciente. Conseguimos integrar as conexões nossas com as dos outros e nas relações, e assim irmos ao ato espontânea e originalmente fundados em profundidade em nós, desenvolvendo a nossa autoconfiança, a nossa autossegurança, e inclusive no momento que manifestações potencialmente inconscientes ocorrerem, nessa vivência em profundidade, termos o prenúncio de caminhos, de possibilidades para executar os ajustes necessários na vivência que se dá em processo, em ato contínuo. Então, assim, a ação, o ato espontâneo original é consequente a um contato em profundidade envolvendo conhecimentos das especificidades nossas, da nossa inteireza, das relações que nós estabelecemos na vivência e dos outros, incluindo as ações dos outros, para a construção, a elaboração das nossas próprias ações, incluindo as considerações do que potencialmente estamos aptos e o que não estamos, e podemos escolher a via do aprendizado e desenvolver o que não está ainda apto a nós,
ainda não somos capazes, mas também considerando o que não se dará de modo consciente. E no momento da execução do ato espontâneo original nosso, estarmos plenamente fundados e seguros, confiantes e potentes para executarmos os ajustes durante o processo da vivência. Então, para concluir a construção desse conhecimento integrativo, com relação à escolha do contato superficial na vivência, nós temos duas possibilidades: a reatividade, que está associada à repetição automática de soluções anteriores ou de ações anteriores executadas por nós, criadas e executadas por nós, essa é a reatividade. E temos uma segunda via para a escolha do contato superficial, que é a via do condicionado, do convencional, que é a repetição automática de atos, soluções de outros. E para um contato em profundidade da vivência, nós temos o ato da espontaneidade e originalidade, que é fundado em toda as especificidades sobre nós, sobre os outros, sobre a relação, considerando as soluções dos outros, mas criando, elaborando as nossas próprias soluções e estando autoconfiantes, seguros para colocá-las em ato e para vivenciar os seus efeitos, sendo facilitado os ajustes e sendo assertivo e adaptativo na ação, evitando o retrabalho. Então, essa foi a construção do nosso saber integrativo de hoje, sobre a reatividade, sobre o convencionado ou condicionado e sobre a espontaneidade ou originalidade quanto aos nossos atos, as nossas ações em vivências. Para aqueles que estiveram aqui comigo, eu agradeço a presença e a construção do saber integrativo comigo e os convido para, se gostarem do vídeo, atribuir o joinha, o like, compartilhar com quem lhes possa interessar. Para aqueles, então, que têm sugestões, comentários, estiveram aqui acompanhando esse vídeo sobre a reatividade, o ato condicionado ou convencionado ou o ato espontâneo e original, que comentem, coloquem nos comentários do vídeo. E para aqueles que têm o interesse em fazer contato e desenvolver processos vivenciais psicoterapêuticos, de coaching, mentoria, desenvolvimento corporativo, de competências e adaptativos, tem o nosso e-mail do nosso canal na descrição do vídeo, e será uma honra e um prazer vivenciar esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.